Ok, então nesse exercício a gente tem uma partícula se movendo ao longo de uma curva e tal, que no tempo t ele deu um x de t, y de t, paramétrico. E aí ele disse que no tempo t igual a 2 sei lá o quê, a partícula está na posição 1, 5. E aí ele diz para a gente como é a velocidade, né, o dx dt, a velocidade no eixo x e a velocidade no eixo y. Tá? Is the horizontal movement of the particle to the left or to the right? Então, aí ele pergunta, e o movimento horizontal da partícula é para a esquerda ou para a direita no tempo t igual a 2? Né? E aí a gente vai usar o quê? O sentido usual, que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Né? E aí essa pergunta é uma pergunta estranha. Por quê? Dx dt é sempre positivo, a raiz é positiva e o e elevado a t é positivo, então dx dt é sempre positivo. Ela sempre está se movendo para a direita. Não importa se é no tempo t igual a 2 ou em qualquer outra coisa. Né? O movimento horizontal sempre vai ser para a direita. É, uh, Mas mesmo se você considerar que o movimento começou antes, né, uma raiz sempre joga um resultado positivo. Então, esse movimento é sempre para a direita. Não importa nada. E ele também pediu para encontrar o slope of the path. Então ele quer saber qual que é a inclinação da reta tangente, né, a trajetória da partícula no t igual a 2. Bom, beleza. Então, essa primeira parte, a resposta é to the right, because dx dt. Porque o dx dt é sempre positivo para todo t. Para todo t. Em particular, para o t. Em particular, para o t igual a 2. Né? Tá bom. E o slope? O slope, né? Se tiver um slope, um dy dx, né? a gente pode usar a regra da cadeia. E a gente sabe que dy dx vezes dx dt é dy dt, né? Então, isso quer dizer que dy dx é dy dt dividido por dx dt. Tá. Isso aqui é outra forma de dizer, se você tem a velocidade da partícula, você tem a velocidade da partícula, é um vetor. Você tem o Vx, você tem o Vy. O slope é a tangente desse ângulo, né, também. E a tangente desse ângulo é Vy sobre Vx. Né, em módulo, né, em norma, pelo menos. Mas usando a regra da cadeia fica bem claro, né, que é dy dt sobre dx dt no tempo 2. Né, e aí a gente substitui para t igual a 2 e descobre que isso aqui vai dar a raiz de 4, que é 2 sobre... desculpa. Seno ao quadrado de 2, né? Seno ao quadrado de 2 dividido por 2 vezes e quadrado. É isso. Esse é o slope. E aí a gente pode fazer a conta, né? Apesar de que o exercício não pediu para a gente fazer. Né, para a gente achar uma aproximação numérica. Mas é sempre de bom tom a gente encontrar uma aproximação numérica, tá? E aqui, o que eu estou encontrando para a gente é 3.055. Fazendo essa continha aqui. Beleza. Vamos para próximo item. E ele quer saber a coordenada x da partícula na posição t igual a 4, né? E aí, como que a gente vai achar a posição x da partícula de t igual a 4?
Aqui a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. Em que sentido, né? No sentido de que se você faz a integral de 2 a 4 de dx dt, né? Dx dt, eu vou colocar aqui uma outra variável, tá? De LDL, se você faz aliás, aqui até eu posso colocar de TDT, posso deixar assim, apesar de que isso fica bem estranho. Mas isso aqui é o x no 4 menos o x no 2. Então, eu posso pegar aquela função que o exercício passou pra gente e fazer a integral, né? Lembrando que a gente está com... Essa é uma questão de calculadora. Você não vai querer inventar de achar primitiva, né? O que você vai fazer aqui é colocar na calculadora e fazer... E deixar a sua calculadora fazer essa integral definida. Nem pensar em resolver essa conta, mesmo porque você nem sabe, né? Você nem sabe se essa conta é solúvel, se tem uma primitiva em termos elementares e tal. Quando x é 2, ele falou que a partícula, né, quando o tempo é 2, ele disse que a partícula estava na posição 1, 5, né? Então o x de 2 é 1. Beleza, então eu tenho que fazer essa integral. Então agora eu vou fazer essa integral. Beleza. E aí a gente vai ter que somar 1 nesse resultado para saber o x no 4, né? Eu cheguei em 0,253. 0,253 mais 1. O x de 4 é 1,253. Legal. Tranquilíssimo, né? Vamos lá para o próximo item. Encontre a velocidade da partícula no tempo 4. Encontre a aceleração, o vetor aceleração da partícula no tempo 4. Ok, a velocidade da partícula, né, ela é um vetor, ela tem duas componentes. Então eu vou pegar o dx dt e o dy dt, que eu tenho as equações aqui, e eu vou substituir o t igual a 4, vou substituir t igual a 4 e vou formar esse vetor. Né? Isso não tem muito segredo. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque em inglês, a palavra speed, né? Speed e velocity não são sinônimos. O speed, o que o cara quer dizer aqui, é a norma do vetor velocidade. Então a gente vai encontrar as componentes e depois a gente vai achar o tamanho desse vetor. Né? Beleza, então eu vou colocar aqui o tempo igual a 4 e eu vou achar, vai dar o x é raiz de 6 sobre e a quarta e o y é seno ao quadrado de 4. Tá? E aí, qual que é o tamanho desse vetor? Né? Seno ao quadrado de 4. E o tamanho desse vetor, né, se você for calcular a norma desse cara, isso aqui é a raiz quadrada de 6 sobre e a 8, né, mais seno à quarta de 4. Isso tudo é só potenciação elementar, né? Então, deixa eu fazer essa conta. Aqui para mim eu peguei 0,574. 0,574. 0,574. Ok. E o vetor aceleração, eu tenho que derivar o dx dt e o dy dt, né?
Então, quem que é o d2x dt2? O d2x dt2, eu posso usar a regra do quociente, que vai ficar e elevado a 2t, né, que é o quadrado do e elevado a t, derivada do numerador, que é 1 sobre raiz de t mais 2, né? Quando a gente faz uma derivada de raiz quadrada, dá 1 meio de 1 sobre raiz de x. Então a gente tem que colocar 1 meio. A regra da cadeia aqui não faz diferença, né? Então é o derivado do numerador vezes o denominador, menos a derivada do denominador vezes o numerador. Beleza. Então, tranquilo. E o d quadrado y dt quadrado vai dar a derivada de seno ao quadrado, né? Essa aqui é curiosa. 2 seno t vezes a derivada do seno t, que é cosseno t. Então, a derivada do seno ao quadrado é seno de 2t, né? Curioso isso, curioso. Beleza, então a gente já sabe d quadrado y dt quadrado e bom, a gente sabe os dois. Aí o que a gente faz? A gente substitui no 4. A gente substitui para 4. Outra coisa, a calculadora também faz isso, tá? Se você não quiser fazer na mão, a calculadora faz. Então isso aqui a gente vai substituir e calcular para t igual a 4. Nos dois casos, a gente vai calcular para t igual a 4 e a gente vai encontrar um vetor que, deixa eu fazer a conta aqui, menos 0,041 para o x e a conta para o y. Zero ponto 99. Não, desculpa, 0,989. Melhor aproximação. Beleza, então, tranquilo, né? Também tranquilo, não tem nenhuma novidade. Vamos dar uma olhadinha no item D. Encontre a distância viajada, né? Percorrida pela partícula de 2 até 4. Para a gente achar a distância percorrida de fato, a gente faz a integral da norma da velocidade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a integral de 2 até 4 da norma de v de t dt. É isso, né? Então, isso aqui dá integral de 2 até 4 da raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. A gente substitui e faz a conta, né? Mas basicamente vai ser a integral de 2 até 4 da raiz quadrada de... Aqui vai dar t mais 2 sobre e elevado a 2t mais seno a quarta de t, né? Se eu não estou fazendo confusão, é isso. É isso mesmo. Agora a gente calcula essa integral, né? E resolvendo essa integral, o resultado que a gente obtém, eu obtive 0,650
0.6500983, que eu vou arredondar como 0.651. Beleza. Então, vamos lá. Repassando essa questão, que ela teve várias coisas interessantes. No item A, quando eu quero achar o slope, né, quando eu quero achar a reta tangente, eu posso pensar tanto do ponto de vista físico, que eu tenho um vetor e estou achando a tangente do ângulo, quanto usando a regra da cadeia ali, dy dx é dy dt sobre dx dt. E o significado de quando não existe dy dx, quer dizer que o y não se escreve como uma função de x ali perto. O que isso quer dizer? Que o objeto está indo para cima, né? Não é um gráfico de uma função. Mas se o objeto está indo para cima, isso quer dizer que o Vx naquele ponto é zero. Né? E aí não tem tangente mesmo. Beleza. Não dá para dividir por dx dt se o dx dt for zero. Então, quando ele pedir para você calcular o slope, ele quer o dy dx, e aí você pode usar a regra da cadeia. Ok. Na letra B, ele pede a posição da partícula. Então, ele quer o valor de uma função que ele te deu a derivada. Você faz a integral e soma com o valor inicial. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Isso é um corolário da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, que é o que a gente mais usa, né? No C, ele pediu speed of the particle. Aí o que você não pode esquecer é que o speed é um módulo, é a norma do vetor velocidade. Não pode só dar a resposta do vetor. E ele também pediu o vetor aceleração. E aí a gente tem que lembrar que a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. E aí a gente substitui, beleza. E por último, a distância percorrida, a gente tem que lembrar que não é só fazer o XY no 4, o XY no 2. Ele não quer o ΔS, ele quer a distância percorrida. E a distância percorrida é a mesma coisa que calcular o comprimento de arco de uma curva. Né? Porque uma trajetória é uma curva no espaço. Mesma coisa. Então a gente vai fazer a integral da norma da velocidade dessa curva. Né? Que é a raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. Beleza, então isso encerra o exercício. Espero que tenha feito sentido.